Mentoramers, tudo bem? Que bom receber vocês aqui mais uma vez conosco. Dessa vez, o nosso webinar conta com uma presença super ilustre, o Giliardi. E a gente vai conversar hoje sobre carreira em games. Então, o que a gente precisa saber para fazer e trabalhar desenvolvendo jogos? Antes da gente dar continuidade, coloca aqui no chat para mim se vocês estão ouvindo bem. Tá com a imagem legal. Giliardi, como é que tá a sua conexão? Tá me vendo bem, ouvindo bem? Tô te vendo super bem. Tô ansioso para falar sobre carreira em games com essa galera que já tá em peso aí no nosso chat, dando um oi pra gente aí. Boa noite, Sim, pessoal. sim. Boa noite, estou vendo aqui Rosenilson, Disseu, Lívia, tudo bem com vocês? Escreve para a gente também de onde que vocês estão Boa. falando, para a gente, né, entender qual é a proporção do nosso alcance, quantos mentoramers estão conectados e de quais lugares do mundo. Eu estou aqui em São Paulo. E você, Giliardi, você está falando de onde? Eu estou aqui em Vancouver, no Canadá. Inclusive, para vocês no Brasil são 8 da noite, para mim são 3 horas da tarde agora. Então, sol a pino aqui ainda nesse invernozinho gostoso de Vancouver, falando direto do Canadá com vocês. Que bacana, que bacana. Ó, tem gente aqui do Rio de Janeiro, Boa. gente da Rússia, que bacana. Sério? E a Deve questão ser do muito fuso tarde lá. também, né? Deve estar bem tarde lá. Então, ó, para você passou rápido aqui nos comentários, mas já te falo, parabéns, viu? É. Pela sua tomada de decisão de participar desse webinar. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você, para Sim. todos que vocês estão aqui com a gente. Olha, o Gustavo está no Acre, no Rio Branco. Isso. Vamos lá, quem mais? Ipatinga. Palmas, Tocantins, Legal. Fortaleza, gente, que maravilhoso. Natal, É adoro muito Natal. bom, né? É muito bom ver Maneiro. que toda essa galera está conectada aqui com o mesmo intuito desse nosso bate-papo de hoje. Games. Isso aí. Galera, fiquem até o final, porque a gente preparou muito conteúdo bacana. Giliardi tem um bônus aqui, surpresa para vocês, E- além do certificado que a gente vai disponibilizar para quem ficar até o final. E, claro, aquele momento que é super aguardado por vocês, que são aquele momento de perguntas e respostas. Então, hoje a gente tem aqui conosco um expert e a gente vai fazer diversas perguntas para ele e ele vai esclarecer todas que forem possíveis, porque a Isso aí. gente vai colocar o papo aqui para correr. Vão mandando as perguntas de vocês ao longo da nossa conversa, tá tudo bem. Nós temos uma equipe aqui no chat, os nossos consultores, que estão preparados para ajudar vocês com perguntas mais pontuais e também fazer a seleção de perguntas para a gente conversar ao final, tá bom? Então, olha só, eu já vou dar algumas dicas para vocês, alguns toques. Primeiro de tudo, reserva aí papel, caneta, pipoca e um copo de água, um refri, porque a nossa conversa vai render. Assim você já garante que vai ficar focado, não vai sair para não perder nem um segundo desse webinar que está sensacional. Um outro aviso bem importante que eu vou passar para vocês é: terão diversos temas que, para muita gente que está começando na área, pode parecer grego, sabe? Assim que você escuta, você fala, nossa, que palavra é essa? Calma, respira, tá tudo bem. A gente está aqui e vai ajudar. E vocês vão ver que muito em breve todos esses nomes doidos vão fazer parte da sua carreira. Porque eu tenho certeza que quem está aqui está em busca de mudança. Eu quero saber, inclusive, pessoal, antes de dar uma continuidade, né? Eu já falo demais. Meu nome é Elisângela, podem me chamar de Elis. Eu sou coordenadora aqui na Mentorama. E o que eu quero saber agora é se vocês que estão aqui, pode colocar nos comentários se vocês já trabalham na área. Tem alguém aqui que já atua com desenvolvimento de games nesse mercado? Sem contar o Isso mesmo. Giliard, hein? Você não Não, conta. não vale levantar a minha mão, mas eu Não vale você quero levantar saber, a mão. sim, se a galera já trabalha e quem trabalha em outras Olha, áreas, né, também que a está Deise está querendo migrar. começando hoje. Maravilha. Esse é um Legal. ponto bem, bem legal também. Tem gente que está aqui em transição de carreira, que está procurando mudar, de repente sair de uma área, sei lá, de repente de engenharia, de uma área de administração e se lançar no mundo dos games. Quero saber Olha também. lá, Luigi está falando que sim, está em transição.
Maravilhoso. O Daniel também é estudante, mas já faz jogos desde 2017. Que bacana, Maneiro. Daniel. Parabéns. Parabéns. Então, ó, aqui hoje, pessoal, vai ter informação tanto para quem está começando do zero, aquela pessoa que ou está em transição ou que de fato busca uma primeira carreira. Então, vamos ter oportunidades tanto para pessoas nesse perfil, como para pessoas que, assim como o Daniel, também já são do meio, mas que buscam um aperfeiçoamento. Então, assim, vou falar mais uma vez. Fiquem ligados aqui conosco, porque hoje vai ser muito, muito, muito legal. Ó, tem mais gente começando hoje também, a Lívia. Gente, que maravilhoso ter vocês aqui conosco. É muito bom. Deise, você está vindo do zero? Tá maravilhoso também. Aqui na Mentorama a gente vai dar toda a base que vocês precisam. Mas olha só, para quem não conhece a Mentorama, tem algum Mentoramer de primeira viagem aqui? Vamos dar uma olhadinha. Bom, se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é da casa, também é um prazer imenso ter você aqui. Em poucas palavras, gente, a Mentorama é uma escola online que veio para revolucionar o mercado de educação à distância. Educação online, então é muito mais praticidade no seu dia a dia. Você consegue conciliar os seus estudos conosco com a sua vida fora da Mentorama. Então é assim, é tudo muito sob medida para você. Trazendo alguns números para a galera que gosta aí de exatas, é importante saber que a gente já está com mais de 3 mil alunos, isso só considerando aqui a nível Brasil. Já temos mais de 40 cursos em 4 áreas distintas. Essas áreas são programação, também temos a área de marketing, temos a área de design, me fugiu aqui, e por fim, game dev, que é o que a gente vai falar hoje. Então vocês vão ver que o nosso conhecimento ele é muito profundo, porque a gente, de fato, busca parceiros que são capacitados para trazer o conhecimento real e atual para vocês. Para que vocês tenham uma ideia, nossos parceiros, os nossos tutores, os nossos professores, eles trabalham em grandes empresas, tanto nacionais quanto internacionais. Então, trazendo alguns nomes aqui, de cara, galera, iFood, Embraer e Oasis, são empresas que a gente sabe que têm um grande peso e reconhecimento no mercado. E esses nossos professores atuam nessas empresas. Então, é assim, é uma galera que vivencia a prática que o mercado pede e traz isso para a aula para vocês, certo? Estão me acompanhando até aqui? Então, como eu disse, já falei demais. Um último lembrete, quem fica com a gente até o final tem acesso às perguntas e respostas que serão respondidas pelo nosso expert Giliard. Também tem um certificado de participação nesse webinar que você pode lindamente postar nas suas redes sociais. Aproveita para marcar a gente, tanto a Mentorama Online como o Giliard, que vai deixar o arroba dele aqui ao final. E, galera, vamos combinar? Descontos de até 60% em nossas formações. Isso é válido para quem está aqui. É uma forma de presentear vocês que estão nos prestigiando neste webinar. Então, olha só, hoje a gente vai conversar com o Giliard para entender o que faz um profissional de game designer. Você pode falar para a gente algumas palavras assim, para a gente abrir essa conversa, Giliard? Se você tiver que resumir, o que faz um profissional dessa área? Well, o designer, ele é o grande diretor do game. Ele é que determina como o game vai funcionar, quais são as features que os jogadores vão aproveitar no jogo, e tem muitas especialidades, tem muitas áreas diferentes dentro do design e do desenvolvimento de games, e hoje nós estamos aqui para isso, para destrinchar todas essas áreas, e para que cada um que está nos assistindo possa encontrar o seu nicho, né, o seu cantinho dentro do desenvolvimento de games, em que com certeza vocês vão conseguir construir uma carreira de sucesso. Maravilhoso. A gente já sabe que esse é um mercado que está em ascensão, né? Então, sem assim, dúvida ó, nenhuma. a gente vai compartilhar com vocês aqui ao longo desse nosso bate-papo várias dicas preciosas, várias informações valiosas. Então, galera, de fato, tenham a agenda de vocês reservada nesse período aqui da nossa conversa, porque vai valer muito a pena. A gente vai soltar aqui para vocês um conteúdo extremamente valioso. Por falar em conteúdo valioso, galera, quem está nos dividindo a tela hoje nesse webinar é o Giliard Lopes. Ele é
game designer e produtor, ele já tem mais de 22 anos de experiência nessa área. Começou a carreira dele aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E, para vocês terem uma ideia como essa pessoa manda muito bem nessa área, em 2008 ele foi contratado por uma empresa canadense para assumir essa posição de game designer. Galera, Sim. ele participou dos últimos 15 lançamentos dos jogos da FIFA. Então, sim, papel, caneta, pipoca e uma bebida. Giliardi, o palco é todo seu e a gente está aqui para te ouvir. É contigo. Beleza. Olha, muito obrigado, Elis, pela introdução. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje para conversar sobre quem faz games, as profissões mais importantes do desenvolvimento de jogos. E meu nome é Giliar Lopes, muito prazer, muito obrigado por estarem aqui. Vamos mergulhar nesse mundão aí dos games junto com a Mentorama hoje. Então, vamos embora, vamos começar, já que a Elis fez essa introdução tão legal. Eu queria contar um pouco mais para vocês sobre a minha carreira, sobre a minha história na indústria de games, né, do Rio de Janeiro para o mundo do FIFA. Eu gosto sempre de começar mostrando um pouco assim, né, fotos da minha vida pessoal. Eu gosto muito que a gente se conecte com as pessoas que estão trabalhando nessa indústria e enxergue que são pessoas como nós, né? Eu estava nessa mesma posição de não saber como começar e sempre tinha os meus, vamos dizer, ídolos na indústria de games, né? E observar que eles são pessoas como a gente, geralmente nos dão mais essa ideia de que a gente também pode chegar lá. Então, esse aqui sou eu, esse aqui é minha esposa, Cíntia, esse é o nosso filhinho de 4 patas, o Scott, né? E a Cíntia me acompanha aí na vida e na carreira já há muitos e muitos anos, mais de 20 anos aí que a gente está junto, e me acompanhou também nessa aventura louca de vir para outro país, para o Canadá, trabalhar com games aqui na EA. Né? Então, esses aí somos nós. E para contar um pouco de como eu comecei nessa área, a gente tem que voltar lá para 1998, eu era muito jovem, 16 para 17 anos, foi quando eu comecei a desenvolver games na Paralelo Computação. E essa foi uma empresa que eu fundei com colegas, que depois viemos a fazer faculdade juntos, e a gente estava realmente se ensinando a desenvolver games. Né? Na Paralelo, a gente aprendeu a duras penas como desenvolver um game. E aqui são exemplos de jogos, né, que hoje parecem bem rudimentares, mas na época eram bastante inovadores. A Paralelo Computação, nossa empresa, lá em Niterói, no estado do Rio, foi um dos estúdios pioneiros no desenvolvimento de games no Brasil e de engines, ferramentas para jogos. Se hoje vocês conhecem aí o Unreal Engine ou a Unity 3D, são ferramentas já padrão do mercado, saibam que lá nos idos de 98, 99, 2000, tinha uma equipe no Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro, desenvolvendo esse tipo de ferramenta e licenciando para vários jogos. Então, aqui do lado direito, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, é um jogo que a gente fez para a TV Globo, que apareceu no programa TV Xuxa. Então, ela se chamava Conquista de Titã e era uma corrida de naves espaciais com obstáculos, com inimigos, que era jogada durante o programa de TV. Né? Então, as crianças no programa TV Xuxa, elas se enfrentavam nesse game que a gente desenvolveu. Né? E foi uma época de muito aprendizado para mim, trabalhando, né, tendo meu próprio negócio, uma maturidade muito grande. Eu adquiri uma maturidade muito cedo. Né? Aos 17, 18 anos, já tinha um estúdio onde as pessoas que estavam lá dependiam de mim para ter um projeto e para ter salário no mês seguinte. Né? Então, isso foi uma jornada de aprendizado muito forte para mim. A partir de 2006, né, foi quando nós decidimos, né, os sócios lá da Paralelo Computação, que para continuar crescendo, né, a gente procurou investimento na indústria nacional e não conseguiu. Então, para continuar crescendo, a gente precisava ir para empresas maiores, trabalhar em projetos maiores. Então, eu fui parar em Florianópolis, em Santa Catarina, para trabalhar na Hoplon, que até hoje é um dos principais estúdios de games no Brasil, e na época estava desenvolvendo o maior projeto de game do país, que era o Taekwondo, né, um MMORPG também com temática espacial. E lá na Hoplon, eu fui... Né, na Paralelo tinha, no auge, 20, 25 pessoas. Né, e na Hoplon eu pude trabalhar com uma equipe de mais de 70 desenvolvedores, e de toda essa equipe eu era o produtor do jogo. Então,
toda essa equipe gigantesca estava sob a minha responsabilidade, o jogo inteiro estava sob a minha responsabilidade, e isso foi uma outra experiência sensacional, importantíssima para eu chegar onde eu cheguei. Então foram 3 anos trabalhando na Hoplon, nós levamos o Taekwondo da pré-produção, do conceito, até o lançamento comercial, e foi, de novo, uma experiência sensacional para mim. Mas aí, em 2008, o que aconteceu? Já tinha tentado um pouco de tudo na indústria nacional, tinha tentado ter o meu próprio estúdio e tinha também tentado trabalhar em um dos maiores do Brasil. Então eu senti que realmente, para continuar crescendo ainda mais na carreira, àquela altura eu precisava procurar oportunidades fora do Brasil. E eu posso dizer para vocês que foi uma procura bem ampla. Eu tinha uma planilha com mais de 100 linhas, onde cada linha era uma vaga fora do Brasil para a qual eu tinha aplicado. Dessas, em torno de 100 vagas, umas 10 sequer responderam os meus e-mails, minha aplicação. E dessas 10 eu conversei com 3, né, que foram a Splash Damage, no Reino Unido, uma empresa que faz shooters, a Ubisoft em Montreal, que estava fazendo o primeiro Assassin's Creed, mas eu não sabia disso, eles não podiam me contar, e a Electronic Arts, a EA, em Vancouver. Mas quando eu soube que essa vaga na EA era para trabalhar na equipe do FIFA, que ia ser um casamento das minhas 2 maiores paixões, videogames e futebol, aí eu não tive dúvidas, né? Nem quis mais conversar com as outras empresas e realmente fechei com a EA. E eles me trouxeram para cá, para Vancouver, me deram todo o suporte que eu precisava, né? Fizeram toda a minha mudança, tudo o que precisava fazer para eu me juntar à equipe da EA, a equipe do FIFA, e desde 2008, então, completando aí 13 anos que eu estou trabalhando na EA, no FIFA. Aqui, exemplos dos primeiros projetos que eu trabalhei na empresa, aqui o FIFA 2009, essa imagem do Ronaldinho Gaúcho ainda com a camisa do Milan, que foi o primeiro jogo da EA que eu trabalhei completo. E aqui do lado, um jogo que abriu muitas portas para mim, dentro da EA, que foi o jogo da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Né? Esse foi o primeiro jogo em que eu já tinha, né, alguns anos de empresa e a equipe, né, a liderança do FIFA, depositou uma responsabilidade ainda maior em mim para esse jogo. Também pelo fato de eu ser brasileiro, de eu entender, né, culturalmente o que significa uma Copa do Mundo no país, né, mas também porque já tinham uma certa confiança no meu trabalho desses anos que eu já estava na EA. Então, nesse projeto da Copa do Mundo, foi um projeto onde eu tive uma posição de design de produção um pouco mais elevada e fui responsável por muitas partes desse jogo e fiquei muito feliz com o resultado. Foi um dos melhores jogos assim, da série FIFA que muitas pessoas consideram, e até hoje elas falam com a gente sobre o quanto elas gostam do jogo da Copa 2014. Aqui, alguns outros exemplos de eventos, de momentos importantes da minha carreira que trabalhar com o FIFA me proporcionaram. Né? Aqui eu jogando FIFA com o Oscar, né, um craque que já jogou na seleção brasileira, jogou no Chelsea e estava num evento no Brasil onde a gente estava divulgando o FIFA. Né? Aqui embaixo a minha esposa com o ex-jogador Denilson, numa BGS, na Brasil Game Show. E aqui, cara, no meio, o crossover mais louco que eu já podia imaginar. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar no palco da Brasil Game Show, apresentando o FIFA 15 na época, junto com o Jovem Nerd, Matando Robôs Gigantes e o Emicida. E a gente fez esse crossover louco, uma coisa que não dá pra... Bem aleatório, mas que com certeza foi muito show de bola, né? Foi fantástico. O Emicida tinha uma música na trilha sonora do FIFA daquele ano, né? A música Levanta e Anda, uma música fantástica, uma mensagem sensacional, como é todo o trabalho do Emicida, eu sou grande fã. E tive essa oportunidade de conhecê-lo, conhecer o pessoal do Jovem Nerd, jogar FIFA junto com eles nesse telão aqui, né? E fazer um evento bem legal lá na Brasil Game Show em 2014, 2015, por aí. E aqui do lado direito, eu também com os comentaristas, né? O Thiago Leifert, que é um ex-comentarista do FIFA, né? Hoje já é o Gustavo Villani, mas trabalhamos muito próximos e acabamos nos conhecendo, jogamos FIFA juntos. O Thiago, um cara fantástico de se trabalhar, e o nosso querido Caio Ribeiro também está aqui em cima, isso tudo durante palestras e apresentações em que eu tive essa oportunidade de trabalhar. E eu gosto de mostrar isso aqui, não é, sabe, para parecer importante, mas sim para mostrar que alguém que saiu do mesmo lugar que vocês estão, começou a carreira no Brasil, conseguiu chegar até onde né, eu cheguei e quero chegar ainda mais longe, tenho certeza que vocês também vão poder chegar ainda mais longe, mas para dar uma
né, uma pitada das oportunidades fantásticas que acabaram sendo abertas para mim devido a essa carreira na área de games, e que eu quero muito ajudar para que, e a Mentorama também está aqui para ajudar, para que cada um de vocês também trilhe o seu caminho para conseguir tudo isso, conquistar tudo isso. Muito então, bom, continuando, sensacional. Né? Algumas dessas fotos eu vou guardar para sempre. E aqui alguns outros projetos muito importantes para mim dentro da EA. O FIFA 16, que foi o primeiro onde nós trouxemos o futebol feminino, totalmente licenciado, com as seleções do futebol feminino. E aqui, nesse momento, foi onde me despertou esse outro lado, que hoje é muito importante na minha carreira, de utilizar o meu papel como Senior Game Designer e a plataforma, que é um jogo tão grande quanto o FIFA, para promover causas positivas, para promover inclusão e diversidade. E no caso do futebol feminino, por exemplo, né, uma metade do nosso esporte querido que é tão marginalizada, né, que recebe tão pouca atenção, e poder utilizar o game para promover o trabalho das atletas, né, promover quase que o estilo de vida de uma atleta de futebol feminino que precisa lutar contra tudo e contra todos para sequer ser reconhecida pela sua profissão. E acho que de 2015 para cá, por exemplo, que foi quando a gente lançou o FIFA 16, evoluímos bastante, né? E a partir daí, trabalhando com as atletas, que eu tive essa oportunidade de trazer as atletas para dentro do estúdio, a gente fez captura de movimento com as atletas da seleção canadense, da seleção americana, e conversando com elas, a gente teve a noção do que significava para cada uma delas estarem presentes no game oficial da FIFA, né? E isso, para mim, acho que despertou ainda mais essa vontade, esse compromisso em utilizar a nossa plataforma, né, o game jogado por milhões de pessoas no mundo todo, para promover causas positivas. E aqui embaixo, um capítulo do nosso modo história, onde o menino Neymar acabou participando da história, e eu tive um caso bem engraçado para contar sobre isso também, que foi, para essa história, a gente tinha que escrever umas linhas de diálogo que o Neymar iria gravar, né, e a voz dele ia estar presente no jogo. E aí, o pessoal do estúdio pensou, quem que vai escrever as linhas de diálogo do Neymar? Vamos pedir para o designer brasileiro que tem no time. Então, eu fui lá e escrevi algumas linhas do diálogo daquela cena, das cenas que ele participava na história, e tentei escrever de uma forma que parecesse, né, um jovem atleta brasileiro falando, com gírias, etc. E aí eu escrevi esse texto, depois eu fiquei sabendo que o Neymar gravou essas falas, aí recebemos o áudio dele, né? E eu, na verdade, esqueci que isso tinha acontecido. Aí, uns 2, 3 meses depois, o produtor executivo do FIFA me chama na sala dele. E não é uma coisa muito comum de acontecer, de um cara do alto escalão me chamar lá na sala dele. Imagina o frio na barriga. Não, você não vai dar ideia do que era. Aí eu entrei, sentei na frente dele, ele pegou um pacote, né, e me deu, olha, mandaram isso aqui para você. Aí eu fui, comecei a abrir o pacote, começou a sair aquela camiseta amarela, né, e aí quando eu vi o que era, ele me falou que era um presentinho que o Neymar tinha mandado para mim, por eu ter escrito as falas dele no jogo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, peraí, só que eu vou pegar, que é um negócio muito... Cara, isso aqui é o maior souvenir que eu vou guardar na minha vida. Posso imaginar, isso aqui... posso imaginar a emoção de ter recebido. Olha que lindo! Que oportunidade é essa que você teve, hein? Sim, maravilhoso! Sensacional, camisa autografada. Fiquei com inveja agora. Pessoal no chat, vocês viram? Vocês viram? Oh, nossa, que maravilhoso. Coloca aqui nos comentários para a gente, galera, o que vocês estão achando até aqui dessa experiência que a gente está recebendo, né? Por enquanto a gente não está trocando, compartilhando. Coloca aqui para a gente, manda bastante emoji, porque olha, esse pequeno presentinho que ele ganhou, eu queria ter ganhado também, hein? Eu tenho muito orgulho mesmo. Isso aí vai mostrar para os netos, para os bisnetos, né? Mas... E aqui, ó, para a gente finalizar essa parte da história, os jogos mais recentes da série FIFA que nós trouxemos na nova geração dos consoles, né? O FIFA 21, que veio com uma revolução realmente no visual, né, dos jogadores, e agora o recém-lançado, recém-zíssimo FIFA 22, né, com a tecnologia Hypermotion. Queria saber quem aí do chat já experimentou o FIFA 22. Quero que vocês me contem aí. Mas então essa é a minha história dentro da indústria de games. Já são aí, como eu falei, 13 anos trabalhando na EA, trabalhando com FIFA, e quero muito compartilhar mais dessa jornada com vocês, mas agora especificamente falando sobre os papéis dos desenvolvedores de games, começando com os game designers. Então, quem são esses profissionais, os profissionais
mais importantes, eu diria, do desenvolvimento dos games e quais são as suas especialidades. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A primeira especialidade que eu quero destacar para vocês é o design de jogabilidade, né? Ou seja, o designer que vai determinar as pequenas ações e mecânicas do jogo. Aqui um exemplo, né? Não precisa, não é feito para a gente ler, isso aqui está até em inglês essa imagem, mas é mais para dar uma ideia das diferentes ações de um jogo que todo mundo conhece, o jogo do Mario, o jogo de plataforma. Então, entre correr, pular em cima dos inimigos, coletar as moedas e entrar nos canos e desviar dos obstáculos, você tem aqui uma série de mecânicas, uma série de verbos de jogo, como a gente chama, e o designer de jogabilidade é o profissional que determina quais são essas ações, o que cada aperto de botão no controle faz no jogo, e também como isso acontece. Por exemplo, qual é a altura e a distância máxima do pulo do Mario? Parece uma coisa simples, parece que qualquer número que eu colocar ali serve. Mas, olha, uma decisão, mesmo pequena como essa, ela determina muita coisa no mundo do jogo. Que dependendo dessa distância do pulo, o meu level designer, a pessoa que está fazendo a fase, vai colocar buracos maiores ou menores, plataformas mais altas ou mais baixas. Então, essa pequena decisão de qual é a distância e a altura do pulo vai determinar muita coisa que é desenvolvida no game para todo o resto do projeto. Então, o design de jogabilidade está trabalhando ali no núcleo do jogo, né? Na parte mais atômica, mais fina, né? De ajuste mais fino do game. Aqui uma outra imagem que, né, a maioria das pessoas não imagina, né? É um exemplo de uma ferramenta interna aqui da EA, onde a gente faz o design da jogabilidade do FIFA. Isso que vocês estão vendo aí é um experimento. A gente pegou o mesmo jogador e o mesmo goleiro e fizemos esse jogador dar 100 chutes a gol da mesma posição. E aí as cores dessas linhas mostram, né, o preto foram os chutes que ou foram para fora ou foram defendidos pelo goleiro. O vermelho, que quase não dá para ver, são os chutes que bateram na trave. E o azul foram os chutes que fizeram gol, que marcaram gol. Então, quando a gente roda um experimento desse, a gente pode observar. Será que está muito fácil ou muito difícil fazer gol dessa posição? Se eu quiser ajustar isso, digamos que eu acho que está muito fácil, né? Eu vou ali, ajusto parâmetros de erro, de força do chute, vários parâmetros da física do jogo, e aí eu rodo esse experimento novamente. E aí a nova imagem, eu vou poder comparar com essa e vou ver. Tem mais azul? Significa que teve mais gol. Ficou mais fácil. Tem menos linhas azuis, um número menor de linhas azuis, ficou mais difícil fazer o gol, né? Se eu aumentar o erro, significa que as linhas vão se espalhar, porque a bola agora vai para mais direções diferentes. Então, isso tudo eu vou poder observar utilizando ferramentas como essa, para vocês terem um pequeno gostinho do mundo no qual o designer de jogabilidade trabalha. É o mundo do detalhe de como o jogo funciona. Então, se você é alguém que, quando joga o seu game preferido, gosta desse detalhe, pesquisa cada pedacinho de como o jogo funciona. Por exemplo, você joga jogos de luta e você vai lá observar frame a frame a animação do soco e do chute para saber em que momento que ela acerta, qual a distância que ela percorre. Se você é esse tipo de gamer, o design de jogabilidade é para você. Uma outra especialidade muito conhecida, muito apreciada, é o level design, ou seja, o layout das fases do jogo. Aqui um exemplo também muito fácil de reconhecer de um layout de uma fase típica de um jogo de plataforma como o Mario, né? E aqui, olhando para isso assim no papel, com esse grid, você começa a entender a importância de você organizar a sua fase de acordo com a jogabilidade, a distância do pulo, a altura do pulo, como que você vai organizar os desafios, né? Os jogos da série Mario, eles têm essa característica de te ensinar a jogar sem você sentir que está sendo ensinado, né? E isso é muito, em parte, o papel do level designer. Vou dar um exemplo, e vocês vão lembrar de jogos que vocês jogaram. Jogos de plataforma, onde você tem que, vamos dizer, pular buracos. A maioria deles, se não todos, quando você tem o primeiro buraco para pular, é um buraco que ele não é infinito. Ele tem um fundo para que você, se você errar o pulo, você não seja penalizado. Você possa tentar novamente sem perder uma vida. Isso é o jogo e o level design te ensinando, te deixando experimentar a mecânica de pulo num ambiente seguro, num lugar onde você não tem perigo de cair. Se você cair, você volta e tenta de novo. Já o segundo pulo vai ser um que
tem um buraco né, sem fundo, onde você vai ser penalizado se cair. Mas aí você já teve a oportunidade de treinar o pulo naquela primeira tentativa, naquele primeiro local, e nesse segundo, sim, você vai ser desafiado. Esse é um de muitos exemplos de como o level designer tem um papel crucial na curva de aprendizado do jogador, em ensinar o jogador a jogar sem que ele sequer perceba que está sendo ensinado, né? E esse é um dos papéis que o level designer tem. Vou mostrar um outro exemplo, agora talvez totalmente oposto de um jogo como o Mario, que é uma imagem até meio difícil da gente entender, do Dark Souls, um jogo de ação com um nível de dificuldade elevado, mas a genialidade do level design dele aparece em vários níveis. O que vocês estão vendo aqui é uma visão zoom out, né, uma visão muito longe de todas as fases do Dark Souls juntas. E o que a gente está mostrando aqui é que o level designer desse jogo conseguiu algo assim muito difícil, que é conectar o jogo inteiro. Você pode ir de uma ponta a outra desse jogo sem ser interrompido. Você pode andar de um lado ao outro do jogo inteiro. Geralmente os jogos são divididos em fases. É a forma mais comum de você organizar o jogo. Então, terminou aquela fase, descarrega, carrega a próxima e continua, né? E aqui, no Dark Souls, eles conseguiram conectar esse mundo inteirinho de uma forma genial. E esse é apenas um dos pontos de genialidade do level design do Dark Souls. Vou dar um outro exemplo para vocês. Queria saber quem joga os jogos da série Souls aí, inclusive, no nosso chat. Mas quem joga sabe que tem uma mecânica no level muito legal de te recompensar através de um atalho. Olha como é que isso é fantástico. Quando você chega numa área nova do Dark Souls, você tem que passar pelo caminho mais difícil. Você tem que dar a volta longa. E nessa volta você vai ter muitos desafios. Você vai morrer algumas vezes, vai voltar para o começo daquele pedaço, vai jogar novamente. E aí tem um momento onde você consegue chegar ao ponto lá no final que você abre um atalho. Você abre talvez uma porta que só abre em uma direção, mas uma vez que ela tenha sido aberta, agora está livre para você passar por ali, você abre um atalho para que você não precise mais passar pelo caminho longo e difícil novamente. O que é isso? Isso é uma mecânica de recompensa que está ali embutida no level design. A sensação que um jogador de Dark Souls sente quando ele consegue passar por essa parte difícil do jogo e abre esse atalho e nunca mais precisa passar por ali e agora consegue navegar muito mais rapidamente pelo resto da fase, essa sensação de recompensa é algo único na indústria de games, que o Dark Souls faz com essa maestria. E isso é o quê? É o level designer utilizando do layout da fase para recompensar e dar essa sensação de conquista ao jogador que, cara, nenhuma quantidade de pontos de experiência ou nenhum tesouro vai te dar essa mesma sensação de que você conseguiu vencer aquele desafio e a sua recompensa é nada mais do que um atalho. Mas isso, no contexto do jogo, se torna uma recompensa muito valiosa e é uma parte fundamental do que faz um jogo como os jogos da série Souls serem tão gostosos, tão recompensadores de você vencer os desafios, né? E isso é o trabalho de um level designer de primeira, de ponta, né? E é mais um exemplo da especialidade level design. Muito legal. O Alexandre colocou aqui nos comentários que ele falou aqui, realmente ele não sabia que era tudo conectado, ele achou que tivesse alguma transição. Realmente bem interessante, né? Isso é muito raro do designer conseguir fazer dentro de um game, e por isso que a gente tem que bater palma pro pessoal do Dark Souls. Não vai ser a última vez que eu vou mencionar os jogos da série Souls aqui na apresentação, então fiquem ligados aí. Outra especialidade muito importante é o design de sistemas. Então, esse é um profissional que está preocupado com a progressão do jogador durante o jogo todo. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um sistema de habilidades do Star Wars Jedi Fallen Order. Então, o que vocês estão vendo aqui são várias habilidades que o Jedi pode adquirir durante o jogo. Quando você chegar aqui, esse jogador ele já está com quase tudo habilitado, ou seja, ele está bem perto do final do jogo, né? Então você tem aqui uma curva de progressão, em que no começo você não tem nenhuma dessas habilidades, e você só pode adquirir as que estão aqui perto do centro.
Isso tudo é feito de propósito por um designer de sistemas para que o jogador tenha uma progressão de poder no jogo. Uma das coisas mais os maiores motivadores dos jogadores dentro dos jogos é você participar de uma fantasia de poder ou progressão de poder, onde você começa fraco e termina o jogo muito forte. Você no começo está penando para vencer inimigos pequenos e no final você está enfrentando ameaças gigantescas, você está salvando o planeta, a galáxia. Então o jogo te leva no que a gente chama de fantasia de poder. E esse é um dos maiores motivadores, como eu falei, para a gente jogar os games. E o designer de sistemas vai guiar o jogador por essa jornada, vai oferecer para ele cada vez mais poder, mas de uma forma em que ele nem fique poderoso demais muito cedo e torne o jogo muito fácil, ou também que ele não fique muito fraco e se frustre por não conseguir vencer os desafios. Então esse balanço do game, essa curva de poder do jogador é o papel do designer de sistemas desenvolver. Então é um papel também muito importante. Se você joga RPG mesmo, de papel e caneta, e já se pegou querendo reescrever as regras do RPG, né, mudar um pouco como é que funciona, o ganho de experiência, ou quais habilidades você pode destravar e pode adquirir. Se você é esse tipo de gamer, o design de sistemas é para você. Aqui um outro exemplo que eu gosto muito de trazer, que é o sistema Nemesis dos jogos da série Middle-earth, Shadow of Mordor, Shadow of War. Alguns de vocês devem conhecer. Nesse jogo, você tem um exército de orcs. E esses orcs, controlados pelo computador, eles lutam contra você. Quando um orc consegue te vencer, te matar, e você revive, obviamente, esse orc ele é promovido. Então tem todo um sistema de uma hierarquia dos orcs que foi gerado pelo seu jogo, pela sua experiência. Eu vou morrer para um orc diferente de você. Então no meu jogo, um orc vai ser promovido para tenente, e no seu jogo é um outro que vai ser promovido. E com isso gera toda uma história de como esses personagens foram crescendo na hierarquia, que é totalmente diferente entre cada jogador. E eu posso sentar e conversar com outras pessoas que jogaram e a minha experiência vai ter sido totalmente diferente dos outros. Né? E isso é fantástico. É um designer de sistemas foi lá e desenhou isso. E aí eu vou dar um exemplo de solução de problemas que o designer de sistemas precisa fazer. Nesse jogo, vamos pegar esse exemplo, imagina que eu tenho um jogador muito, muito ruim, que não sabe jogar. Então ele vai morrer muitas vezes. Então os orcs que vão matando ele vão só subindo e ficando cada vez mais poderosos. Você repara que tem um problema de balanceamento aí? Esse jogo, quanto mais eu morro, mais difícil ele fica. Porque mais promovidos, né, mais alta patente os orcs serão. E aí, como é que você resolve esse problema de balanceamento? Olha a ideia do design de sistemas. Vamos fazer com que os orcs lutem uns contra os outros, porque cada um quer tomar o lugar do outro. E aí, quando o jogo perceber que tá ficando muito difícil, a gente coloca os orcs para lutar, um vai ganhar e o outro vai morrer. E aí, com isso, você tá dando uma resetada no sistema, você tá dando uma rebalanceada no sistema. Olha que ideia fantástica que esse design de sistemas teve para resolver um problema real de balanceamento do game. Então, mais um exemplo do trabalho fantástico que um designer de sistemas faz e do papel crucial que ele tem no desenvolvimento do game. Aqui a última especialidade que a gente vai falar nessa primeira parte, que é também muito procurada. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão desejar trabalhar com design de narrativa, escrever os roteiros, as histórias e os diálogos dos games. Aqui, é claro, um exemplo não poderia ser de outra empresa, de um jogo da BioWare, que é uma empresa famosa pelo seu design de narrativa, aqui o Dragon Age Inquisition. Por que escrever histórias para games é diferente de outras mídias, como, por exemplo, o cinema ou livros? É que a diferença fundamental é que nos games o jogador é um personagem, é o principal personagem do jogo. Então, o designer de narrativa, por isso que a gente chama de designer de narrativa, não chama de escritor, não chama de roteirista. Ele tem que ser capaz de escrever uma história que tenha formas em que o jogador pode influenciar e mudar essa história. A história ela tem que reagir às decisões que o jogador toma. Ela tem que ser uma história com múltiplos caminhos. Tem que ser uma história onde você possa encaixar diferentes pedaços dependendo das decisões do jogador. Isso
é bem mais difícil do que parece à primeira vista. Então, você que acha que escreve bem, que você gosta de contar histórias, que você acha que tem um talento para a parte de roteiro e narrativa, procure estudar essa forma de escrita da narrativa, o design de narrativa dos games, onde você possa fazer diferentes caminhos da história, dependendo das decisões do jogador. Aqui um exemplo fantástico onde isso acontece, os jogos da Quantic Dream. Nesse caso, esse aqui é um exemplo de um capítulo do Detroit. E aqui você já vê quantos caminhos diferentes a história pode ter. Cada um desses momentos onde essa árvore se separa é uma decisão que o jogador tomou. Por exemplo, deixar um personagem sobreviver ou matar esse personagem. E essa decisão que você tomou pode ter uma consequência lá na frente. Talvez deixar esse personagem vivo tenha sido uma decisão ruim, porque ele vai voltar muito mais forte depois para te enfrentar. E se você tivesse matado, você não ia ter essa dificuldade. Ou pode ser o contrário. Deixá-lo vivo, pode ser que ele vá te ajudar lá na frente, né? Então, escrever uma história de forma que você possa combinar esses pedaços e escrever, por exemplo, o próximo capítulo, eu tenho que escrever a versão dele quando o jogador tomou a decisão A e quando o jogador tomou a decisão B. E essa história, e essa explosão de possibilidades começa a tornar a história muito mais complexa. Então você, que, como eu falei, tem essa vocação para escrita, narrativa e roteiro, precisa estudar o design da narrativa e como fazer as suas histórias reagirem às ações do jogador. Não tem coisa mais gostosa nos games do que descobrir que o jogo reconhece e, né, me dá diferentes versões da história de acordo com decisões que eu tomei durante o game. Isso aí é muito importante. Outras especialidades do game design que a gente não vai ter tempo de entrar em detalhe aqui, o design de economia, onde você determina preços dos itens no game, como o jogador pode progredir dentro da economia do jogo. Muitos jogos hoje, principalmente jogos para celular, têm uma economia onde você pode colocar dinheiro real para ter determinadas vantagens, para acelerar o seu progresso. Então, o design de economia é muito importante. O design de interface e experiência do usuário, UX. Eu sei que design de UX é uma área quentíssima dentro e fora dos games. A própria Mentorama tem muitos cursos sobre UX design que ela oferece, porque é uma das áreas mais procuradas. E dentro dos games ela é muito importante também, né? Muitas vezes, principalmente nos jogos para celular, de novo, você tem alguns segundos para causar uma primeira impressão no seu jogador, senão ele desinstala e instala o próximo. Então, UX design é fundamental para dar ao jogador uma primeira experiência, uma primeira impressão do game que é a mais positiva possível e vai fazer com que ele queira continuar jogando. Claro, áudio é uma outra área fundamental, né, dos games, então áudio design é muito importante, saber como funciona música, efeitos sonoros, narração e vozes dentro do game e muitas outras especialidades, com certeza. E aqui rapidinho eu destaquei alguns game designers famosos na indústria de games. Eu não posso começar a falar de game designer sem falar dele, o nosso vovozinho do game design, Shigeru Miyamoto. Era o que eu ia falar. Ele é o principal designer da Nintendo, o criador de Mario, Zelda e tantas outras franquias que foram assim muito influentes na indústria. E ele, até hoje, 40 anos de carreira, continua revolucionando o design dos games, lançando, por exemplo, um jogo que hoje é considerado talvez um dos melhores jogos já feitos, o novo Zelda Breath of the Wild. E Miyamoto é um cara que trouxe muitas dessas técnicas que a gente mencionou lá no começo da apresentação para a gente e está, como eu falei, até hoje, inovando. E aí esse segundo exemplo, acho que é, de novo, meio que um oposto do Miyamoto, que é o Hidetaka Miyazaki, o designer responsável pelos jogos da From Software, da série Souls, um cara que está indo na contramão da indústria de games. Enquanto os jogos foram ficando cada vez mais fáceis, ou pelo menos pegando na mão do jogador, né, com essa ideia de que o jogador nunca pode ficar travado, nunca pode se frustrar, o Miyazaki jogou tudo isso pela janela e falou, não, nos meus jogos, o desafio vai ser o principal. O jogador vai ter que se tornar melhor. Ele vai ter que treinar até conseguir passar pelos desafios. E eu tô ok com o fato de que os meus jogos não vão ser para todo mundo. Eu não vou conseguir agradar a todos tendo essa abordagem. Mas o que o Miyazaki trouxe de volta desse sentimento de desafio que para muitos de nós foi o que nos fez começar a jogar os games,
é algo fantástico. E, de novo, os jogos dele não são para todo mundo e não precisam ser, mas ele trouxe esse resgate, essa nostalgia do desafio que os games oferecem para gente e que, de novo, vai bastante na contramão da indústria e por isso que eu gosto sempre de destacar o trabalho dele aqui como designer. E, para finalizar, um exemplo de um designer brasileiro, um designer de narrativa especificamente, o meu amigo Arthur Protásio, que também mora aqui em Vancouver, trabalha na indústria de games aqui de fora, e olha quantos jogos fantásticos o Arthur já desenvolveu como designer de narrativa. O jogo oficial da série Cobra Kai, ele escreveu história e roteiro. Trabalhou para Disney em jogos do Mickey Mouse, olha que fantástico. E também agora, recentemente, o mais novo lançamento da Aquiles, um dos maiores estúdios do Brasil, que é o Wonderbox. E o Arthur é um profissional muito reconhecido e que, de novo, veio da onde a gente veio do Brasil e agora está aí conquistando o mundo como um designer de narrativa muito renomado. Então agora eu faço aquela pausa, devolvo aí um pouco para a Elis, mas a gente ainda vai falar sobre artistas, programadores e muitos outros papéis dentro do desenvolvimento de games aqui no nosso webinar. Maravilhoso, maravilhoso. Então, pessoal, olha, a gente já recebeu muita informação bacana. A gente já descobriu que, mesmo jovem, já dá para começar a trilhar uma carreira brilhante dentro dessa área de game designer. Lembrando que hoje aqui a gente vai falar tanto para quem está começando do zero, como também para aquela pessoa que já atua nessa área, mas quer apenas trazer que é mais ali no seu portfólio, na sua trajetória. Então, para que vocês entendam, aqui dentro da Mentorama, a gente viabiliza um programa para vocês, e dentro dele vocês vão ver que vocês vão receber alguns cursos, tá? É um pacote de cursos que deixa você assim um profissional mais do que preparado para se lançar no mercado. Então, assim, a gente já sabe que em relação a salários, foi até uma das perguntas que surgiram aqui ao longo da nossa conversa no chat. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa júnior ganha a partir ali dos R$ 2.500. Então, vejam, para um primeiro emprego já é um salário que, assim, brilha os olhos, considerando que a média está ali na casa dos 4.000, podendo passar, dobrar e ir até muito além disso, à medida em que você vai ficando mais experiente. A gente sabe que esse é um mercado que está carente de gente que está preparada para trabalhar nele. Então, assim, a demanda está aí, as vagas estão aí, assim como o Giliard, que está fora do país, tem muitas vagas lá fora, vagas aqui dentro também, né, no nosso país. Então, o que vocês precisam é o que o Giliard teve lá no comecinho, que foi uma oportunidade. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Dentro desse nosso programa, tá? Do Profissão. É para aquela pessoa que está vindo do zero ou que está em busca de transição, ó, presta atenção que esse momento aqui é para você. Então, fica bem ligadinho. Esse nosso programa, ele tem 18 meses de duração. Nossa, Elis, quanto tempo, galera? É 1 ano e meio, passa assim voando. Vai ser quase 2 anos que a gente está trancado praticamente dentro de casa. Verdade. Então, imagina, né? Inclusive, esse é um fato interessante. Na pandemia, esse mercado de games expandiu mais de 20%. Sim. Então, é assim, né? A gente precisa, para ontem, se capacitar e ficar bacana, preparado, alinhado com o que o mercado pede. Como eu já falei para vocês, são 3 cursos, eu vou trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Vocês vão ter trabalhos, galera, treinamento real de desenvolvimento de jogo, tudo isso aqui assistido pela nossa equipe, pelos nossos tutores, e a gente também viabiliza ajuda para vocês se colocarem no mercado. Então, todo amparo que vocês precisarem, desde montar um currículo, seja lá o que for, para conseguir uma vaga, a Mentorama vai ajudar vocês, ok? Temos aqui a nossa central de carreiras. Vocês vão ter toda a orientação para montar o currículo de vocês, simular entrevistas, workshops exclusivos somente para os nossos alunos, com especialistas da área. Vocês vão ter, galera, uma infinidade de vantagens fazendo esse curso aqui conosco, sem contar consultoria individual, são vários e vários e vários benefícios, tá?
Além disso, nós temos um laboratório onde vocês vão poder praticar com casos reais, trazidos do mercado, são demandas, né? São necessidades que estão lá fora no mercado e a gente traz para cá para vocês se desenvolverem com um conteúdo super atualizado. A gente sabe que essa área de games, apesar de ser uma profissão relativamente nova, a gente já sabe, o nosso amigo já tem mais de 22 anos de experiência. Aqui, vocês terão práticas atuais. Nada de ficar aprendendo naqueles formatos antigos. É de fato o que o mercado pede hoje. Então, é essa experiência que a gente traz para vocês aqui. Por isso que é tão legal, é dinâmico e é prático. É literalmente colocar a mão na massa dentro desse nosso Game Lab. Olha só, coisa boa. Eu já vi gente falando ali no comentário, mas quanto custa? Como é que funciona? Gente, a Mentorama entende que o nosso país, né, o mundo, está num momento de transição, de transformação. Então, o que a gente pensou? Vamos facilitar o acesso à educação. A educação abre portas e a gente está aqui para fazer isso para vocês. Pagando apenas 5% do investimento do seu curso, você pode retomar esse pagamento só daqui 6 meses. Elis, mas e se daqui 6 meses eu não tiver? Olha que maravilhoso que eu vou falar para vocês agora, pessoal. Essa informação, nenhuma outra escola pode falar. Essa é uma coisa que a Mentorama assina embaixo. Aqui, a gente treina os nossos alunos para que a partir dos 4 meses vocês já possam se lançar no mercado de trabalho, seja para prestar serviços para uma empresa como freelancer, seja um contratado, que a gente já sabe que é um mercado que está super aquecido. A partir do 4º mês, você já está apto, você já tem capacidades de ingressar no mercado de trabalho. Então, assim, a gente sabe que o retorno financeiro dentro dessa área de game dev é muito bom, mesmo para quem está no começo. Lembra que eu falei lá no começo? Quem faz Mentorama já vai para o mercado com uma posição júnior. Vocês pulam aquela etapa de ser estagiário, pulam aquela etapa de ser trainee e já vai direto para um cargo muito bom. Isso só é possível porque a gente traz vivências maravilhosas para vocês. É um conteúdo prático, aplicado às necessidades que o mercado traz para a gente. Agora, olha que maravilhoso. A gente vai colocar aqui na tela um botão e eu vou pedir para que vocês cliquem nele comigo. O que tem ao clicar nesse botão? Uma oportunidade sensacional. Lembra que eu falei que os descontos hoje, para quem está nesse webinar, chegam até a 60%? Esse é o momento de você garantir esse desconto. Eli, estou comprando? Não. Prestem bastante atenção. Não é uma compra que vocês vão fazer, é uma garantia do desconto. Então, eu vou mostrar aqui na minha tela, vocês cliquem daí que eu vou mostrar daqui. É muito simples de navegar. Basta que vocês acessem nesse botão, clica nele e vocês vão ser direcionados para essa tela que vocês estão vendo aqui. Muito simples, galera. Basta colocar nome, seu melhor e-mail e o número do seu WhatsApp. Vocês vão garantir descontos entre 50% a 60% e a nossa equipe de consultores vai entrar em contato, esclarecer todas as suas dúvidas para que você possa, então, dar um rumo na sua carreira, o primeiro passo rumo a essa mudança. Então, clica agora nesse botão que está aparecendo na sua tela, preenche nome, e-mail e o número do seu celular, de preferência um WhatsApp, que a nossa equipe vai entrar em contato. Você clicando nesse botão agora, você garante o desconto. Mesmo que você não compre agora imediatamente, já fica salvo para você, pelo simples fato de você ter tomado a decisão de clicar nesse botão agora. Então, não perde mais tempo, clica nesse botão, deixa os seus dados que a nossa equipe vai entrar em contato com você, ok? Estão me acompanhando até aqui, pessoal? Todo mundo na mesma página que a tia? Então, maravilhoso, maravilhoso. Agora, olha só, além de ter esse desconto maravilhoso, a gente ainda vai trazer mais presentes para vocês. Já tem um presente que o Giliardi vai entregar no final. Sim. Fiquem ligados. Além do certificado que a gente vai entregar para vocês no final, continuem ligados. Para os 5 primeiros que se inscreverem dentro desse programa, vocês vão ganhar mais um curso de valor igual ou inferior, ou seja, mais vantagens para você
turbinar o seu currículo. Então, assim, não perde mais tempo. Quando o botão aparecer mais uma vez na sua tela, corre lá e clica. Garante a possibilidade de mudar o seu futuro profissional. Estamos combinados? Maravilhoso. Então, olha só, eu vou dividir com vocês brevemente quem são os nossos mentores dentro desse curso. Gente, Giliard é um deles. Vocês já estão vendo que é uma pessoa que tem muito conhecimento, que está ativamente trabalhando na EA. Quem aqui não queria trabalhar na EA? Fala para mim. Morar fora do país, ter a oportunidade de dar uma virada 360 na sua vida. É isso que a gente está trazendo para vocês aqui hoje, essa oportunidade de virar de vida, de ter, assim, uma ascensão muito grande. E o bacana, galera, é que tem muita gente que pergunta assim pra gente, mas, poxa, eu ainda sou muito jovem, né? Acabei de ficar maior de idade, esse mercado é para mim? Ou então o inverso, eu tenho mais idade, será que é para mim? Galera, essa área, o bacana é que, assim, não tem essa questão de limitação de idade. A gente pensa que, assim, é pra gente que é mais novo. Sim, vamos embora, a gente tá com todo o gás, vamos lá. Mas quem tem mais idade também pode surfar e muito nessa onda. Nossos mentores ativos aqui no mercado, a gente tem Caio Prates, a gente tem o Carlos G. da Silva, o próprio Giliard, o nosso convidado de hoje, como vocês estão vendo aqui. Temos também o Vitor Severo. Galera, são profissionais que vivenciam na prática aquilo que eles trazem para vocês em aula, tá? Temos aqui o Rodrigo de Souza, o Arthur Soares, então é assim, é um time de peso, de muito gabarito, com muita qualidade para trazer um ensino de primeira para vocês, certo? Agora, olha só, falando sobre, então, aquele programa, galera que está vindo do zero, galera que está em busca de transição de carreira, papel e caneta para vocês entenderem tudo que a gente vai oferecer para vocês. Na verdade, eu vou trazer em 3 grandes blocos, tá? Que são os 3 cursos que compõem esse programa que a gente entrega para vocês. Primeiro curso Photoshop. O que a gente vai ensinar para vocês? Eu coloquei só 3 tópicos aqui, mas são diversos módulos. Desde a introdução até ajustes, efeitos. Na sequência, a gente parte para o Game Designer do zero ao Pro. Olha que maravilha. Então, mesmo que você não entenda nada, a gente vai te ensinar o beabá desde o começo. Dentro de Game Designer, a gente separou em 2 grandes blocos, parte iniciante e parte Pro. Parte iniciante, vocês vão ter aprender o design narrativo, a gente já falou sobre isso aqui. Aliás, numa pequena narrativa que o Giliard fez, ele ganhou um pequeno presente do Neymar. Então, olha só. Isso a gente ensina aqui para vocês. Também vocês vão aprender sobre desenvolvimento de personagens, as regras do jogo. E quando você já virar o jogo para o Pro, olha só o que a gente traz para vocês. Conceito de prototipagem, áudio design, que foi o que o Giliard falou agora no último bloco da participação dele. Também o lançamento do jogo. E aí, a gente parte para o Unreal Engine 4, do zero ao Pro também. Então, assim, se a gente tiver que descrever, é o motor do jogo, né? É o que faz girar, é o que dá vida para ele. No português, claro, galera, é a oportunidade que vocês estão buscando para ganhar conhecimento e se lançarem nesse mercado. Dentro dessa parte do Unreal, a gente também tem 2 blocos, Iniciante e Pro. Aqui vocês vão aprender a parte de iluminação, criar menu, level blueprint, os efeitos, os source controls, jogos action de RPG. Elis, conta o nome doido. Lembra que a gente está aqui para ajudar? Então é assim, logo menos tudo isso vai ficar muito mais natural para vocês. Vão, de fato, poder experienciar todo esse mundo novo que a área de desenvolvimento de games traz para a gente. Então, o que vocês vão aprender depois de fazer o curso? Gente, gameplay, fazer animações. Além disso, os mecanismos do jogo. Então, é um conteúdo muito rico. Se a gente for parar para pensar, como é que isso vai acontecer aqui com a gente? É bem fácil. A gente criou aqui um projeto de defesa de curso final, tá? Então, o que você vai fazer nesse projeto de conclusão de curso? Você vai trabalhar num case real. Então, a gente traz uma necessidade do mercado, dos nossos parceiros, vocês fazem esse desenvolvimento na prática e o mais legal de tudo é que, ao término, vocês podem colocar esse projeto no portfólio de vocês, né? Nessa área de programação, na área de games, a gente sabe como é importante ter um portfólio rico, mostrando as nossas experiências. Então, você já sai daqui com o seu portfólio iniciado. Olha que maravilha, né? Isso é muito legal. Veja só,
O processo de aprender aqui na Mentorama, ele é super dinâmico. Primeiro que vocês vão ter acesso a aulas online produzidas em estúdio com qualidade 4K. Vocês vão assistir do conforto e comodidade do lugar que vocês escolherem. Assistiu a aula, parte para a atividade prática. Fez a atividade recomendada pelo seu tutor. Esse tutor vai te dar um feedback, galera. Esse retorno que ele vai te dar, você vai receber por mensagem de texto, né? Parte escrita, você pode receber áudio, você pode receber um vídeo. Então, é de fato uma correção personalizada para você. E ao final, você faz a defesa do projeto, como eu já acabei de falar, para colocar no seu portfólio. Tudo isso é possível porque a gente conta com uma plataforma muito rica e ela permite essa interação entre aluno e professor. Então, vocês podem ter a certeza de que vocês vão fazer atividade e uma por uma vai ser olhada, analisada e corrigida para você. É o seu tutor te ajudando do começo ao final da sua trajetória conosco. Fora isso, cereja do bolo, comunidade. Giliardi, divide com a gente, na sua opinião, ter uma comunidade, né, com interesse em comum é importante? Importante, eu diria que é fundamental. E nós temos essa vantagem de que as pessoas que trabalham com games é uma comunidade muito solidária, onde você vai encontrar muita gente que está na mesma posição que você, talvez esteja começando agora, muita gente que já desenvolve games, compartilhando muito do seu conhecimento, de graça, ajudando os iniciantes. Eu, por exemplo, faço muito esse trabalho através das minhas redes, através do meu podcast, onde eu participo dessa comunidade, e igual a mim tem muitos outros brasileiros que trabalham com games e que compartilham de forma muito generosa. Então, formar comunidades, encontrar pessoas com o mesmo interesse que você, afinal de contas, desenvolver games é um trabalho em conjunto, é um trabalho em grupo. Isso eu acho que é um dos fatores mais fundamentais para você ir construindo o seu portfólio dentro da carreira de games. Pois é, sensacional. Então é assim, essa comunidade não deixa a gente desistir no meio do caminho. Isso. Né? Se eu tiver que pontuar assim, qual é a principal função de uma comunidade é força. É um ajudando o outro, não deixando a gente desistir, e isso a gente viabiliza. Então, vocês podem, assim, sem contar as possibilidades de networking, né, pessoal? Exato. Dentro dessas comunidades rolam ali vagas que um pode indicar para o outro, troca de conhecimento, né? Trocas de dúvidas também é bastante importante. Então, é um ambiente muito rico, uma interação assim mais do que necessária para que a gente tenha certeza de seguir até o final na nossa trajetória. Isso a gente oferece aqui para vocês. Troca de experiência com outros alunos, suporte com os tutores. Gente, de fato, são muitos benefícios. Então, mais uma vez, quem ainda não clicou no botão, eu vou colocar ele aqui na tela para você agora e você clica nele. Lembra que ao clicar, você não está comprando absolutamente nada. Você está garantindo o desconto de 60% nessa formação. Ok? Clicando lá, nome, e-mail e telefone super simples. A nossa equipe entra em contato com você, tira todas as suas dúvidas. Eu vou colocar na tela mais uma vez para vocês verem como as informações são bem simples. Vocês só precisam tomar essa atitude de entrar nesse botão, colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone e coloque ali para garantir o seu desconto. Nesse momento, a nossa equipe vai entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas, passar mais detalhes sobre a nossa grade, que a gente sabe que é importante conhecer com mais profundidade tudo aquilo que vocês vão ter acesso. Então, corre e aproveita e clica já no botão para que a nossa equipe possa falar com você. Tá legal? Todo mundo me acompanhando até aqui? Certeza. Maravilha. Então, olha só. Eu vou voltar a compartilhar minha tela com vocês para informar que, ao término do curso, vocês recebem um certificado. Nesse certificado, gente, é um argumento a mais no momento em que você fosse lançar no mercado de trabalho. Ter um certificado hoje da Mentorama no seu portfólio é de muito, muito, muito peso. O mercado sabe que a Mentorama ela é uma escola de ponta, com conteúdo super atualizado, e que quem faz um curso com a gente, de fato, está pronto, sim,
para sentar naquela empresa e ocupar um cargo de júnior para cima. Então, ao término do seu curso, depois de você fazer a defesa do seu projeto, você recebe o seu certificado. Já falei para vocês, vocês têm todo um amparo para ajudar a montar o seu currículo depois do curso. Olha só, a gente colocou um exemplo aqui de uma pessoa que já iniciou ganhando R$ 4.500. Então, é uma oportunidade imperdível. Galera, clica no botão. Clica. Às vezes vocês ficam pensando, eu não tenho dinheiro, não é para mim. Confia. Clica lá, nome, e-mail, telefone e deixa a nossa equipe fazer o resto para você. Ok? Dando continuidade. Eu não vou nem perder tempo lendo essa tela aqui. O que eu quero dizer para vocês é... Giliard, dá para a gente se ficar assim, top, fera, com o conteúdo gratuito que a gente encontra na internet de Game Dev? Olha... Sem ficar indo e voltando, e subindo e descendo. Sem ficar indo e voltando, não tem a menor possibilidade. Exatamente. Quando a gente não tem um parceiro, quando a gente não está partindo do conhecimento de pessoas que já trabalham com isso, a gente não sabe sequer quais perguntas perguntar, e muito menos quais as respostas dessas perguntas. Então, essa tela eu acho que ela é uma das minhas preferidas, porque ela mostra a jornada em que a Mentorama ajuda, a Mentorama se torna um parceiro, né, do aluno, desde assistir às aulas, até todos esses passos, até o suporte para entrar no mercado de trabalho. Isso eu acho que é um grande diferencial do que a Mentorama oferece. É muito mais do que apenas um curso, muito mais do que apenas as aulas. E isso, para mim, é esse diferencial. É o atalho que você precisa para não passar, talvez, anos sem saber em que direção você deve levar o seu aprendizado. Exatamente. E se colocar no mercado também, que é um outro processo que pode levar muito tempo se você não souber o que está fazendo e não tiver um parceiro para te ajudar, como no caso é a Mentorama. Você falou uma palavra que define tudo, é o atalho. A gente entende que hoje, assim, o que é de mais valioso na nossa vida é o nosso tempo. Exato. Então, sozinho, você pode, sim, né, alcançar um resultado, mas não vai ser tão rápido, porque você não vai ter a orientação correta. Então, assim, todo o caminho já foi trilhado por nós. A gente já sabe, por A mais B, o que funciona e o que é rápido, o que é prático, o que o mercado pede. E esse acompanhamento, gente, a gente literalmente pega na mão do começo ao final do curso, para ter certeza que o nosso aluno saia daqui um profissional capacitado. Você vai do ponto A ao ponto B com muita precisão, com muita exatidão. Não fica ali perdendo tempo, investindo às vezes num cursinho aqui, num cursinho ali. Galera, vem onde você sabe que funciona. E na Mentorama o resultado é assertivo. Olha só, de novo. Não clicou ainda no botão? Você está esperando o quê para clicar nesse botão? Giliard, fala para eles clicarem no botão aí. Não, quem não clicou ainda tá dando mole, né? Tá dando mole, tá dando mole. Então, galera, clica no botão, vocês já sabem que não é compra de nada agora. Exato. A nossa ideia aqui é trazer oportunidade. A gente entende que tem muita gente que precisa sentar, conversar, tomar decisão com a família. Isso é muito importante, é válido sim, e a gente respeita tanto isso que vocês vão ver. Não é uma página de vendas que vocês estão caindo, é simplesmente a garantia de um desconto. A Mentorama está aqui hoje trazendo esse webinar para vocês no intuito de trazer oportunidade, tanto de conhecimento como um vislumbre do futuro que vocês podem ter. E o start começa ao clicar no botão que está aparecendo na tela. Então, como disse o Guilherme, não dá mais mole não. Clica aí nesse botão, garante seu desconto. Lembrando, os 5 primeiros tem presente, tem curso grátis. Então, qual é o valor? A pergunta que não quer calar, né? Olha só. Se a gente for parar para analisar os cursos de forma individual, quanto que a gente vai investir hoje se eu for em busca só de um curso de Photoshop? Ou então, se eu for buscar uma consultoria para me colocar no mercado de trabalho? Galera, com certeza o investimento fica astronômico, fica muito além das nossas realidades no momento. Estou trazendo aqui na tela, quase 12 mil reais. Meu Deus, socorro! Sim,
Esse é o custo do curso. Se você for entrar no site da Mentorama, é esse o investimento. Porém, quem está aqui conosco hoje, participando, tem 60% de desconto garantido. Basta clicar no botão que está aí aparecendo na tela. A tia está aqui repetindo, porque de fato é muito importante que vocês tomem essa atitude. Galera, é clicar ali rapidinho, né? Já tem o preenchimento automático, nome, e-mail, telefone, pronto. Garantiu o desconto, conversa com a equipe, deixa a nossa equipe te ajudar a você se ajudar. Mas lembrando que esse desconto só é válido para quem estiver participando desse webinar aqui, ok? Então, esse valor vai cair drasticamente, ele vem para R$ 4.700. Elis, como é que eu posso pagar isso, galera? 12 vezes de cartão de crédito. Muito fácil, muito mole, você consegue fazer esse investimento. Não tem cartão? Não tem problema. A gente também pensou nisso. Então, considerando que você vai ter acesso a um programa completo, 3 cursos, mais todos aqueles bônus que a gente traz para vocês, desde o laboratório para você praticar atividades reais, o centro de carreiras para te ajudar numa colocação, os workshops exclusivos com experts da área, só para os nossos alunos, então é um encontro fechado, privativo, por apenas 24 de 267. Elis, 267 ainda está puxado. Vem cá, vamos combinar. Quanto que a gente gasta no mês com bobeira? É uma saidinha de shopping. Se você for olhar no final do mês, você gasta muito mais com comida e transporte. Então, pensem que é um investimento que vocês estão fazendo na carreira de vocês. E vocês já viram qual é a média salarial de quem trabalha com game dev. Pensa aqui, galera. E se, como o Giliard, vocês também tiverem uma oportunidade de mudar de país, de receber em dólar, de ganhar em euro? Giliard, eu tenho uma pergunta para você. Mano. Você acredita que dentro dessa área é possível trabalhar home office? É claro, e acho que a pandemia provou isso para todos nós. Tivemos que aprender a trabalhar remotamente, e isso abre essa oportunidade de você estar em qualquer lugar do mundo, muitas vezes no Brasil, e trabalhar em grandes games. Na continuação da minha apresentação, eu vou dar exemplos de brasileiros que estão trabalhando remotamente em jogos fantásticos, jogos que todo mundo aí do chat vai conhecer. Maravilha. Então, vocês lembram que lá no começo da nossa conversa, eu informei que aqui hoje, nesse webinar, nós teríamos 2 oportunidades distintas. Então, olha só, você que está vindo do zero, você que busca uma transição de carreira, a oportunidade para você tem mais benefícios. Você tem 60% de desconto no nosso programa Profissão de Game Designer. Agora, se você, de repente, não está no momento de fazer um investimento desse, ou se você está vindo mais para conhecer, entender como que funciona esse mercado, ou ainda você já tem algum conhecimento, foi aprendendo meio que sozinho a fazer e quer ter um direcionamento específico para ser um game designer do zero ao pro, então a gente também tem uma oferta muito especial só para você que está aqui nesse webinar hoje. O nosso curso ele está com 50% de desconto. As parcelas ficam apenas R$ 134,00. Então, assim, se 267 já estava legal, 134, então, eu não tenho nem que falar mais nada. O que eu tenho para falar para vocês é: garantam esse desconto. Clica lá no botão, conversa com a nossa equipe. E agora, olha só. Aqui, na Mentorama, a gente firmou uma parceria com 2 empresas que viabilizam crédito estudantil. Então, o que eu posso deixar assim para vocês de antemão? Vai ser muito mais fácil vocês entrarem no mercado de trabalho tendo ajuda. Então, a gente está aqui para ajudar vocês, tanto com a parte de conteúdo, de prática em si, como também em parceria com essas empresas, viabilizar o crédito estudantil. É sem burocracia, é tudo assim, muito rápido, muito fácil, e a gente está com vocês nesse caminho todo, ok? Então, olha só, a gente tem aqui aquele nosso querido e conhecido botão da virada de chave, o botão da oportunidade de você dar uma guinada na sua carreira, começar do zero, começar do meio do caminho. Aqui a gente está para atender
todos vocês, ok? Então, ó, não perde mais tempo, garanta esse desconto para vocês de 50% a 60%. Eli, estou na dúvida se eu pego o curso solto ou se eu faço o programa profissão. Clica no botão, deixa seus dados, os nossos consultores vão falar com vocês, esclarecer tudo que vocês precisam para vocês darem mais esse passo na carreira de vocês, ok? Então, maravilha. Agora é o momento que o Giliard vem com um segundo bloco recheado de mais informações de peso e de muita qualidade. Te passo a palavra de novo, Giliard. Beleza. E o timing perfeito, porque o Robledo ali no chat estava perguntando, mas acabou? A gente não vai saber mais sobre as outras especialidades do desenvolvimento de games? Vamos sim. Vamos falar sobre os artistas, sobre os programadores e muito mais nessa segunda metade da minha apresentação. Então agora nós vamos falar de arte nos games, as diferentes especialidades daqueles profissionais que deixam o nosso jogo muito mais bonito. Aqui a primeira especialidade que eu separei para vocês é a arte 2D e dentro dela uma sub-área que é o pixel art. Aqui um exemplo que eu acho fantástico de um game em 2D da Ubisoft, chama Child of Light. Olha como ele parece uma ilustração. E se você tem esse talento para ilustração e gostaria de trabalhar com arte 2D nos games, o que você precisa saber? Precisa saber que a arte num game, ela serve para destacar a jogabilidade. Então, nesse exemplo aqui do Child of Light, por exemplo, você pode ver que as cores que o artista escolheu não foram a esmo. Ele separou as cores quentes para o personagem e para os elementos do cenário com os quais você pode interagir, enquanto que as cores frias ficaram para simplesmente o fundo do game. Isso é de propósito. Essa é uma técnica utilizada na arte 2D para destacar o personagem frente ao fundo do game e com isso dá a ele essa vida e essa importância na cena. Então, você que gosta de ilustração precisa estudar essas técnicas de integrar a sua arte com a jogabilidade do game, para que uma coisa melhore, né, a outra e ajude o jogador a interpretar melhor como funciona o game. Então aqui você pode ver, eles utilizaram luz para poder destacar um elemento do cenário que é parte de um puzzle, né, parte de um quebra-cabeças que você precisa resolver, e tudo isso é feito através da arte 2D, no caso do Child of Light, uma arte belíssima, um dos melhores exemplos de arte 2D que a gente tem na indústria hoje. E dentro da arte 2D tem essa outra especialidade que eu acho assim muito divertida, que é o pixel art, que é literalmente pintar os pixels, pintar cada quadradinho da sua imagem e você enxerga esses quadradinhos, né? E olha, esse aqui é um trabalho no jogo Rogue Legacy, que é de um artista de pixel art brasileiro, o Glauber Kotak. Ele fez toda a arte do Rogue Legacy e de vários outros jogos em pixel art. É um profissional reconhecidíssimo no pixel art. E o Glauber, eu gosto muito desse exemplo, porque aqui você consegue enxergar que mesmo em pixels, mesmo com os quadradinhos, você tem uma ideia de luz e sombra, de relevo, de material. Aqui é um metal, aqui é um tecido. Você consegue ter esse discernimento através do uso de técnicas do pixel art fantásticas. Até o movimento você tem, né, no caso do Glauber, um estilo bem específico dele. Ele gosta muito de representar movimento, né, através dessas partes muito coloridas do seu desenho. Então aqui você vê, né, a trajetória da espada através da arte do Glauber, e essa área de pixel art é uma área que cresce muito, que tem muitos jogos independentes com visual fantástico que utilizam de pixel art, e é algo que é específico dos games, e é muito legal, e é uma oportunidade fantástica para você que gosta de ilustração e que gosta desse estilo de arte nos games. Agora, nem todos os games são 2D, e para aqueles games em que você precisa de um espaço em 3D para explorar, você precisa também do papel do modelador 3D. É um outro artista, mas que dessa vez se parece muito mais com a escultura. Você está modelando os volumes dos elementos do jogo. Aqui um exemplo de um pedaço de uma cidade, alguns prédios, né, algumas ruas. E o que eu estou mostrando também é o que a gente chama de wireframe, que é a visão do modelo
de dentro, através dos seus polígonos. No mundo dos jogos 3D, todos os elementos são feitos desses polígonos, desses quadradinhos ou triângulozinhos, e o modelador 3D está esculpindo cada um desses modelos durante o seu trabalho. Quer ver um outro exemplo ainda mais impressionante? Olha só. Olha o detalhamento, né? E de propósito, estou mostrando aqui os polígonos, os quadradinhos de cada um dos detalhes de um personagem que todo mundo conhece. Claro, é o Kratos do God of War. E essa versão mais madura, mais velha do Kratos que foi mostrada nesse último game. E a arte desse personagem é também de um brasileiro. Eu vou falar dele já já. É um cara de muito destaque na indústria também. E aqui eu trago esse exemplo para mostrar como se parece com a escultura, o trabalho do modelador 3D, né? De fazer realmente esse relevo, esse contorno de cada um dos detalhes do corpo, do rosto. Olha como o rosto é detalhado. Você vê que a quantidade de polígonos é tão grande que quase parece, né, que você tá, essas linhas azuis elas quase tomam conta do rosto. Isso tudo porque no rosto o personagem precisa fazer muitas expressões, né? Ele tem que poder franzir as sobrancelhas, abrir um sorriso e tudo mais que o personagem precisa fazer. Então você precisa de muito detalhe nessa parte do rosto, né? E por isso que é tão minucioso esse trabalho, né? Se você é alguém que se identifica com essa parte da escultura, né, e consegue trabalhar nesse mundo 3D, a modelagem 3D é uma área muito requisitada, muito valorizada dentro da indústria de games. Outra especialidade para trazer os nossos personagens, os nossos ambientes para a vida é o artista de texturas. Texturas é uma arte de dar mais informação ao modelo 3D. Então aqui na esquerda você tem o modelo como ele foi modelado, como ele foi esculpido, sem muitos detalhes, que depois você aplica o que a gente chama de textura de relevo, o famoso normal map, para quem já mexeu em algum engine de games. E aí você pode ver que começa a aparecer o relevo desse lobo que está aqui no peito dele, todos esses detalhes da armadura, tudo isso. Um artista de textura, eu vou mostrar já já como que esse trabalho é feito, mas o artista de textura foi lá e desenhou cada um desses detalhes e foi aplicado ao modelo 3D. Depois você tem a informação de cor. Você passa de um modelo sem cor para um modelo todo colorido. E aqui, de novo, trabalho, né, de ilustração, de colorizar o seu modelo, que é novamente sensacional. E esse outro passo, que às vezes passa desapercebido, é quando você coloca a informação de brilho, de iluminação. Isso também é através de uma textura que você está pintando. Então ali você está determinando que essa parte do modelo ela é metálica. Então o material é um material reluzente, um material que reflete a luz. Enquanto que a parte do tecido ou a barba do personagem é uma parte que não é brilhosa, ela não reflete luz. Então essa informação de que partes do modelo refletem mais ou menos a luz é o que a gente chama de mapa de iluminação, que é uma textura também que é pintada à mão por um artista. Agora eu vou mostrar uma imagem que vai parecer um pouco bizarra, mas ela acho que exemplifica melhor como que esse trabalho de textura é feito. Então não se assustem, mas isso aqui é um modelo 3D de um personagem do jogo e a textura de cor que é utilizada para dar a informação de cor desse modelo. Então o artista de textura ele trabalha desse lado esquerdo aqui. É como se você pegasse um papel e embrulhasse o seu modelo usando esse papel. E o processo é literalmente wrapping, embrulhar, é o nome que a gente dá. Então você vai lá na sua textura, pinta ali, eu quero fazer o detalhe da barba, a barba por fazer. Então eu vou lá, pinto a barba por fazer, embrulho no personagem, olho ali para ver, opa, acho que ficou no lugar certo, ou não. Eu tinha um detalhe que eu queria colocar no nariz, mas eu botei muito alto, ficou aqui vamos dizer, no pau do nariz. Então eu volto, eu desembrulho novamente, ajusto a minha textura, pinto mais um pouco, embrulho de novo, observo no personagem 3D, e é assim. Ou seja, não tem mágica, não é por acaso que os personagens e todos os elementos do jogo ficam com aquele aspecto lindo, né, que a gente vê. É muito trabalho, e esse trabalho é um trabalho fantástico, que eu sou muito fã, até porque eu sou péssimo para arte, então quando eu conheço, quando eu vejo o trabalho dos artistas, eu fico muito admirado.
é o trabalho de cada uma dessas especialidades da arte nos games. E aqui um exemplo de uma que é muito importante, que é toda essa parte das texturas, né, que é muito interessante, uma área muito legal e muito, de novo, procurada, valorizada na indústria de games. Mas é claro que não só de objetos estáticos vive um game, você precisa também de animação. Você precisa que esses objetos, esses personagens se movam, né, e tenham um comportamento, né, que se pareça com um comportamento real ou às vezes até surreal. Então, essa área de animação é uma área também muito fantástica de trabalhar. Aqui eu estou mostrando, né, um personagem favorito da gente, né, o Geraldão, o Geralt, do Witcher 3, Wild Hunt, do Witcher 1, 2 e 3, na verdade. Mas o que eu queria destacar são esses desenhos aqui em azul. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de esqueleto de animação. A animação nos games, você não está movendo o braço do personagem de verdade, até porque todas essas estruturas elas têm muitos polígonos, como eu mostrei lá no exemplo do Kratos. O que você está movendo são esses ossos. Imagina um boneco articulado, onde tem uma articulação no antebraço, no braço, no ombro, né? Mas no meio do antebraço ou do braço não tem articulação, você não pode dobrar no meio. Então, esse esqueleto, ele determina que partes do modelo são móveis e que partes não são. Então, o que você anima não é o modelo final, e sim o esqueleto, até para você poder aproveitar animações de um personagem para o outro. Eu posso fazer uma animação do Geralt correndo, mas eu tenho um outro personagem que eu também preciso fazer uma animação de corrida, eu não preciso começar do zero. Eu posso pegar o mesmo esqueleto de animação que eu tinha usado no Geralt e adaptar para esse personagem. Então, uma das formas... Mais prático, né? Sim, exato. É uma questão de eficiência, uma questão de você reaproveitar, né? Agora, em alguns jogos, a animação é feita dessa forma. Você vai lá e, manualmente, numa ferramenta 3D, mexe os ossos, os bones, para gerar a animação que você quer. Agora, é cada vez mais comum, hoje em dia eu diria que 90% dos jogos 3D, cada vez mais comum utilizar uma outra técnica de animação que se chama captura de movimento, motion capture. Aqui é um exemplo de uma comemoração de gol sendo capturada para o FIFA, jogo da EA onde eu trabalho. E aqui, como é que a gente faz esse trabalho? Ao invés de um artista ir lá e animar todos os bones, todos os ossos na mão, a gente pega um ator ou uma atriz, coloca essa roupa de neoprene com vários sensores. Esses sensores vão ser captados por câmeras que estão em torno desse espaço. E aí você vai transformar a performance de um ator de verdade, na vida real, em esqueleto de animação. Então, o que você está vendo do lado direito é o resultado exato das posições desses sensores, determinando o quê? O movimento de cada osso do esqueleto de animação. Com isso, a gente consegue uma animação muito mais próxima da realidade, porque uma pessoa real fez aquela performance para você, né, e gerou ali, né, uma expressão corporal que é idêntica à expressão do mundo real, porque foi feita no mundo real e traduzida para o mundo dos games. Esse processo de captura de movimento é fascinante. É algo que é muito interessante dentro dos games e que o profissional que aprende a trabalhar com isso, aprende a capturar, a dirigir esses atores. Eu faço muito esse trabalho dentro da EA. Minha parte do Game FIFA é toda essa parte audiovisual, então toda a parte de animação e tudo é o que a minha equipe trabalha, né? Hoje eu lidero uma equipe que trabalha com isso. Então a gente vai para dentro do nosso estúdio de motion capture, que é nosso, que está aqui no nosso estúdio da EA, é o maior estúdio de motion capture da América do Norte. Então empresas que fazem filmes, que fazem computação gráfica para filmes, alugam o nosso espaço, e esse espaço é da EA. Então, aqui, como vocês podem ver nessa imagem, tem até grama falsa que a gente instala no espaço para que os atores usem chuteiras de verdade e façam todos os movimentos de verdade do futebol. Aqui não dá para ver, mas tem até um gol, né? Tem uma trave que a gente coloca dentro do espaço, bolas de verdade, para que eles possam reproduzir os movimentos que a gente precisa para o jogo. Então, já fiz muito esse trabalho, muitas vezes, todo ano, na verdade, de ir lá para dentro do estúdio de motion capture e dirigir esses atores, dizer para eles o que eles vão fazer, como eles vão fazer, se ficou bom, se não ficou, grava de novo, etc. E esse é um trabalho muito, muito, muito interessante dentro da área de animação para os games. Outras especialidades da arte, que a gente não vai ter tempo de entrar em detalhes aqui, arte conceitual e direção de arte. Aquele profissional que antes do jogo começar, ele está fazendo esboços, ele está dando o estilo visual, uma ideia de como o jogo vai se parecer, sendo que o jogo nem existe ainda. Então, um profissional com muita visão para que possa definir esse conceito, é o diretor de arte.
Efeitos visuais também são muito importantes. Você tem explosões, partículas, chuva, vários outros efeitos dentro do game que são todos simulados. E aí você precisa de artistas, parecido com um artista de efeitos visuais do cinema, para ir lá e construir isso daí em ferramentas que possam depois ser utilizadas dentro do game. E o artista técnico, que é um papel muito interessante, que faz a ponte entre os artistas e os programadores. Sabe quando você faz uma imagem no Photoshop e você não sabe em que formato que você vai exportar? Ah, vou usar JPG ou PNG, etc. Os games têm formatos específicos em que a sua arte precisa ser exportada. Tanto modelos 3D, quanto as imagens, as texturas. O artista técnico é quem ajuda os artistas a exportar as suas imagens no formato adequado, ajuda a otimizar se a imagem ficou muito grande, se está com uma resolução muito alta que o jogo não consegue processar. Mesma coisa os modelos 3D, se estão com muitos polígonos e o jogo está ficando lento por causa disso, vamos ali otimizar, diminuir essa quantidade de polígonos, tentando manter a mesma qualidade. O artista técnico vai ajudar os artistas a adequarem a sua arte para o formato que o jogo precisa ter. E esse é um papel também muito importante. Eu gosto sempre de trazer alguns destaques dessa área, né, na nossa conversa aqui. E um artista, como eu falei, um brasileiro que é o diretor de arte do God of War no estúdio Sony Santa Mônica, na Califórnia. É o Rafael Grassetti, um amigo, um cara fantástico, alguém que eu tenho uma admiração muito grande. E ele foi o responsável por reimaginar o personagem Kratos, personagem icônico, que já tinha vários jogos publicados com aquela mesma roupagem. E aí o desafio dele foi: e se o Kratos envelhecesse? E se a gente fosse fazer um jogo onde Kratos é, entre aspas, pai de família? Como que isso iria se parecer? E essa evolução do personagem que se tornou aí um grande sucesso. O God of War, esse novo jogo, essa nova versão, um sucesso absurdo na nossa indústria, em grande parte foi idealizado pelo Rafael Grassetti, diretor de arte, um brasileiro como a gente, que está aí fazendo muito sucesso no mundo todo e muito respeitado. E aqui um outro exemplo, e até eu falei sobre trabalho remoto, né? 2 artistas de pixel art muito reconhecidos e que trabalham muitas vezes remotamente nos seus projetos. Direto de São Paulo, eles estão trabalhando em projetos que tomam aí o mundo, que são a Amora e o Santo. E eles trabalharam, por exemplo, nesse jogo. Cara, quem não jogou Celeste, assim que acabar o webinar, depois que vocês tiverem clicado no botão e preenchido suas informações, vão jogar Celeste, que é um jogo com uma mensagem fantástica e com essa arte em pixel maravilhosa da Amora e do Santo. Eles trabalharam também no Towerfall, joguinho multiplayer que a galera mais das antigas vai reconhecer. Tudo isso, muitas vezes, trabalhando remotamente, direto de São Paulo, em jogos que são feitos em estúdios fora do Brasil. E a Amora e o Santo têm já esse respeito muito grande, esse reconhecimento muito grande da nossa indústria como pixel artists brasileiros. A parte de arte fica por aí, a gente vai falar agora sobre programadores. Mas antes eu quero que a galera me diga aí no chat, das áreas e especialidades que vocês viram até agora, com quais vocês mais se identificaram? Talvez o designer de sistemas, ou o designer de narrativa, talvez o artista 2D, pixel art, ou o modelador, animador. Queria que vocês falassem aí quais áreas dos games vocês se identificam mais. Lembrando que ainda tem algumas vindo por aí, que são os programadores. Então vamos entrar nelas agora. Primeira especialidade seria o programador de jogabilidade. Se o designer de jogabilidade determina lá a altura do pulo do Mario, a distância, né, e todas as outras características, quando você aperta um botão, o que acontece? O programador de jogabilidade faz isso acontecer. Ele é que escreve o código que vai fazer com que apertei o A, acontece isso. Apertei o outro botão, acontece essa outra coisa. Quando eu pulo com o Mario, qual a distância que o bonequinho do Mario vai percorrer dentro da fase do jogo? Isso tudo é programação de jogabilidade. Uma área fantástica, muito gostosa de se trabalhar e onde o programador está ali, sabe, desenvolvendo a parte central, a parte mais importante do game.
né? E uma área que eu admiro demais e que é assim, fundamental. Você está trabalhando realmente na parte principal do game quando você é um programador de jogabilidade. O pessoal está respondendo aí, ó. O Daniel se identifica mais com a programação, o Vitor Hugo se identificou com design de narrativa, o Bruno design de sistemas e narrativas, o Alexandre design de sistemas. Estou gostando que tem um monte de game designers. O Fernando com pixel art, mas ama todas. Realmente, a gente vê cada uma dessas áreas diferentes, a gente quer fazer todas. Né? Quer fazer todas, exatamente. Não dá para escolher uma só, exato, né? Todas são bem atrativas. É muito interessante. Aqui, ó, uma outra especialidade do programador. De novo, essa imagem não é para a gente ler o que está escrito nela, é só um exemplo do universo em que o programador de computação gráfica trabalha. Ele está mexendo com câmeras, luzes, como os objetos se comportam, e aqui eu acho que tem um exemplo, na verdade, mais claro desse mundo em que o programador de computação gráfica trabalha. Ele está desenvolvendo o que a gente chama de shaders, que são as maneiras em que os objetos reagem de acordo com a luz. Então, por exemplo, um objeto metálico, ele vai refletir a luz. Um objeto translúcido, transparente, ele vai deixar a luz passar, né? E vários desses outros elementos aqui, né, o programador de computação gráfica desenvolveu meio que numa caixinha, né, num laboratóriozinho, como esse exemplo aqui de um demo da NVIDIA, mas esse metal que está nessa bola é o mesmo metal que vai estar na armadura do personagem no game. Essa transparência é a mesma transparência que vai estar na água do seu jogo ou no visor de um capacete no seu game. Então, desenvolvendo técnicas de computação gráfica em ambientes controlados, como esse exemplo, é onde o programador de computação gráfica vai determinar como os materiais do jogo se comportam na hora que estiver jogando. Né? E isso de novo, uma área muito forte em pesquisa e desenvolvimento, muito interessante e muito valorizada no mercado hoje. Olha uma outra área, de novo, a imagem é só ilustrativa, mas para ter uma ideia de como funciona inteligência artificial nos games, ou seja, o controle dos personagens que não são controlados pelo jogador. Eles têm que fazer algo interessante, inteligente, eles têm que jogar contra você, eles têm que te ajudar, né? E a inteligência artificial é uma área da programação que faz tudo isso acontecer. Aqui um exemplo, né? Digamos que você está num jogo de tiro, e aí o personagem do computador, controlado pelo computador, está num estado, que é essa bola verde aqui, de não combate. Ele está lá patrulhando, está andando pelo cenário. E aí ele vê o personagem do jogador se aproximar. Aí ele entra no estado de ataque. Ele vai trocar tiros, ele vai procurar cobertura, né? Vai ter todo um script de o que ele faz quando ele está atacando. Só que se nesse meio tempo, durante esse combate, esse personagem toma muito dano, ele pode decidir que pode pedir arrego, né? Não vale mais a pena ficar aqui trocando tiro, eu vou fugir. Perdas para que te quero. Então ele vai para o estado de fuga. E assim vai. Cada um desses estados são comportamentos que o personagem do jogo vai exercer durante aquela partida, que são programados por um programador de inteligência artificial. E claro, a IA nos games ela é importante não só quando você está jogando contra, mas também quando você está ajudando o jogador. Jogos como, por exemplo, os jogos da série Ghost Recon, em que você tem que ter inteligência artificial dos seus colegas de time, que são controlados pelo computador, estão te ajudando a atingir seus objetivos. Quem nunca se frustrou num game onde você está lá escondidinho, esperando o inimigo aparecer para dar o tiro, e aí o seu membro do seu time, controlado pelo computador, vai lá, todo feliz, andando pela fase, como se nada tivesse acontecido, para todo mundo poder vê-lo e atacar vocês. Então, isso não pode acontecer nos games. E, para isso não acontecer, a gente desenvolve sistemas de inteligência artificial. Olha aqui outra especialidade fantástica. Redes. Jogos multiplayer em que você tem vários jogadores se comunicando através da internet com o servidor e cada um desses jogadores está apertando botões, está dando comandos. E você tem que transmitir o aperto do botão pela rede para o servidor. O servidor processa, o tiro acertou ou não acertou. Manda esse resultado para todo mundo de volta, dizendo, o player 1 acertou o alvo. E olha quantas trocas de informação como essa acontecem por segundo em um game. Então você precisa de programadores de redes altamente capacitados para otimizar toda essa comunicação e para o jogo não ter o que a gente chama de lag, que é a demora entre você dar um comando e o resultado do seu comando ser comunicado de volta para você. Isso que é o lag nos games. E programadores de redes têm um papel fundamental em fazer com que os nossos jogos
como, por exemplo, jogos da série Battlefield, você possa jogar com até 128 jogadores simultâneos, mandando informação para o servidor e recebendo de volta o tempo inteiro, e o jogo ainda assim conseguir ser responsivo, né, e te dar uma resposta imediata do que você está fazendo. Essa é uma área importantíssima e muito desafiadora e recompensadora dos games também. Programação de redes, né? Teve alguém que perguntou sobre até programação de front-end. Pois é, olha aí, especialidades da programação que a gente não vai ter tempo de falar. Uma delas, interface, ou front-end, como a gente chama. Quem programa as telas, os botões, os menus do jogo, como também a simulação física, quem programa o comportamento dos objetos. Se essa bola bater nessa parede, se ela for feita de um material rígido, ela vai quicar. Mas se ela for feita de um material fofinho, ela vai amortecer. E quem programa cada um desses comportamentos é o programador de física nos games. E tem programadores de ferramentas, são programadores que fazem software que outros desenvolvedores vão usar. Se eu preciso mudar algo na ferramenta que eu uso para modelar em 3D, um programador de ferramentas vai lá e faz essa mudança que o artista precisa. E muitas outras, é claro. Aqui alguns programadores de destaque na nossa indústria. John Carmack, talvez o mais conhecido, programador que participou da id Software, a empresa que inventou os shooters, como Doom, um dos primeiros shooters para computador que a gente jogou. E o John, até hoje, é uma figura muito influente. Hoje ele trabalha na Oculus, aquela empresa de óculos de realidade virtual que foi comprada pelo Facebook. E ele é um dos programadores de computação gráfica mais renomados da nossa indústria e um dos pioneiros, como eu falei. Se hoje a gente tem os jogos de tiro em primeira pessoa, é graças ao trabalho fantástico da equipe da id Software, da qual o programador principal é o John Carmack. E aqui um outro exemplo muito querido meu, que é o meu amigo, meu ex-sócio lá na Paralelo Computação, Fábio Policarpo. Junto com o Fábio, a gente aprendeu desenvolvimento de games meio que juntos. E ele é um programador de computação gráfica de primeira linha, um dos melhores, um dos maiores talentos na programação que a gente tem no Brasil de games. E ele trabalhou, por exemplo, lá em São Francisco, no Brutal Legend, um jogo, né, de nicho aí, de rock and roll, da Double Fine. Hoje, o Fábio, depois de muitos anos de carreira fora do Brasil, voltou para a indústria nacional, você acredita? Está trabalhando na Wildlife, um dos maiores estúdios de games do Brasil, em São Paulo, e continua sendo aí uma figura de muita importância na programação de computação gráfica do Brasil. E, claro, para mim, é um amigo que eu vou levar para o resto da vida, alguém com quem eu compartilhei muitos momentos de aprendizado nos games, com certeza, é o Fábio. E aí, outras profissões dentro dos games, que a gente não vai ter tempo de falar, como produção, gerência de projeto, testes, muito importante, marketing, importantíssimo também, e muitas outras. Mas, para a gente finalizar, quando a gente tenta desenhar quem faz games, tem muitas especialidades. Algumas delas a gente falou aqui em detalhe, outras nem tanto, né? Mas gerar o entretenimento é um trabalho de muitas mãos que tem muito espaço para cada um de nós encontrar o seu lugar e aquilo que mais quer contribuir. Tem um pedaço faltando nesse desenho aí. Quem mais faz os games serem o que eles são? Os jogadores, é claro. Nós, como jogadores, também temos a responsabilidade de tornar os games um ambiente, um lugar acolhedor para todo mundo que quer jogar. É nosso papel fazer com que a nossa indústria, essa mídia que a gente ama tanto, se desvencilhe da sua fama negativa e se torne um lugar onde todo mundo, sem nenhuma distinção, pode jogar de forma segura e de forma a abrir o sorriso no rosto que só os games nos proporcionam. E esse é o papel de todos nós, sejamos nós desenvolvedores em cada uma dessas especialidades ou sejamos nós os jogadores. Eu gosto sempre de terminar a minha parte da apresentação com essa mensagem para todo mundo. Ficam aqui também as minhas redes, o meu contato, o meu podcast, o PodQuest, que hoje ele é um canal no Twitch, né? Então, PodQuest BR no Twitch é onde você acompanha. Gostou desse conteúdo? Gostou de falar sobre os games dessa forma profunda, com o olhar de quem trabalha neles há 23 anos? Então, eu faço isso toda semana lá no meu canal do Twitch, PodQuest BR. Então, convido todo mundo a conhecer também. Mas agora, acho que a gente tem algumas perguntinhas da galera que a gente vai responder, não é isso, Alice? Isso aí. Primeiro eu quero agradecer. Que maravilha, que conteúdo sensacional.
Eu mesmo estou aqui, assim, ó, com a cabeça a mil, querendo já partir para aquele jogo que você super deixou recomendado aqui para gente, Tá acabando o certo. nosso webinar. Isso aí. Mas vamos lá, agora sim, para a parte das perguntas, a gente já vai agora. Eu vou selecionar aqui algumas, a gente já está aqui com o nosso tempo no limite, Eu sei. então olha lá, né? Primeiro vou lembrar, galera, quem não clicou ainda, essa é a última chance, hein? Depois não fala que a gente não avisou, não fala que não deu a oportunidade. Certo. 60% de desconto, 50% de desconto, curso na íntegra, curso curtinho, conta com a Mentorama. Fala com um dos nossos consultores através do botão que está aparecendo aí na sua tela. Lembrete, vocês que ficaram conosco aqui até o final vão poder tirar agora algumas dúvidas que foram deixadas no nosso chat. E eu já vou começar com uma aqui do Ronaldo, que foi o que você mesmo, Giliard, acabou por responder. Se existe programador front-end na área de games? E Sim. com qual time interage mais diretamente? Game design ou com os artistas? Certo. Como eu falei, sim, é uma especialidade muito procurada e interage muito proximamente com o designer de UX, designer de experiência do usuário, porque esses profissionais é que vão fazer os menus do jogo, as telas, fazer com que a sua navegação pelo jogo seja intuitiva, que não tenha obstáculos, que seja, peguei e joguei e me diverti sem ter que aprender muitas mecânicas diferentes para navegar no game. Olha que papel fundamental. Sem isso, os nossos jogadores desinstalam nossos jogos e vão jogar outra coisa. Então é um papel realmente muito importante que existe sim e é muito valorizado na indústria. Muito bom. Ó, tem mais uma aqui que é bem interessante. É do José Rogério. Foi Sim. comentado o salário de um game designer, mas não foi dito sobre os artistas e programadores. Poderia falar sobre? Há muita discrepância? Claro que eu posso falar. E, na verdade, a discrepância que você pode encontrar é mais no sentido do nível de senioridade. E aí ela vale para os artistas, para os programadores, para os designers. Mas no nível inicial, né, aquela base de salário que a gente mostrou aí para o designer, ela também se aplica muito proximamente para os artistas. E eu diria que para os programadores, essa base de salário é até um pouco mais alta, mas isso não é só porque programadores encontram emprego em várias indústrias, não só os games. Enquanto que, por exemplo, os game designers são especialistas em games. Então a gente está disputando com, por exemplo, a indústria de TI para atrair esses programadores. Então acaba que a base salarial é um pouquinho mais elevada do que comparado com as outras áreas. Mas, de novo, quando você vai galgando os degraus da senioridade, vai se tornando um profissional mais experiente, você vai tendo aí uma compensação bem mais alta e que torna trabalhar nessa indústria é algo muito gratificante, muito recompensador. Eu diria que é uma indústria em franco crescimento e que é uma oportunidade para você mudar a sua vida fazendo o que você ama e sendo muito bem recompensado por isso também. Ok, ó, vou trazer aqui uma última pergunta do Bruno. Eu já tenho 31 anos e nunca tive nenhuma experiência na área. Ainda dá tempo para mim? Deixa eu responder essa. Manda. Bruno, não só tem como você deve iniciar nessa área. Eu falei um pouquinho antes, esse é um mercado que precisa de muitos profissionais. E a gente já ficou assim, já está mais do que provado que a questão de idade não é mais uma barreira. E vamos combinar que 31 anos você está super jovem ainda. Pois Então, é. aproveita o momento e se joga, porque é um mercado em crescimento, as oportunidades estão aí, o mercado precisa de gente com bastante qualificação. E por falar em qualificação, para a gente finalizar esse nosso bate-papo maravilhoso de hoje, a gente já deixou disponível para vocês aqui no chat o link para vocês gerarem o certificado de vocês de participação. Agora também a gente tem um presente do Giliard para vocês. Quem ficou até o final, a gente também vai disponibilizar para vocês uma indicação de livros. Exato. Então, todas as fontes daquela que o Giliard ele selecionou as melhores e colocou aí para vocês como uma forma de agradecimento por terem acompanhado a gente até o final de mais esse webinar. Então a gente se despede aqui. Aproveita, bate uma foto desse QR Code, confira o nosso blog, acompanhe também a Mentorama nas redes sociais, seguindo ali no @Mentorama Online. E a gente se vê no próximo webinar. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Um prazer. Abraço.